Amados, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dos grandes privilégios que temos enquanto povo de Deus é pertencer à sua igreja. No entanto, em termos eclesiológicos, faz-se necessário fazermos distinção entre aquilo que chamamos de igreja visível e igreja invisível. A igreja visível é a composição de todos aqueles que professam com a sua boca fé em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Dentre estes existem aqueles que sinceramente creem em Cristo e foram realmente regenerados pelo Espírito Santo. Mas também há aqueles que jamais foram alcançados pela graça e que fazem apenas uma profissão de fé exterior. No entanto, a igreja invisível é composta por todos aqueles que creram, que creem e que ainda crerão na palavra do Senhor, ou seja, é a composição total do redil de Cristo, formada por aqueles a quem Deus elegeu antes da fundação do mundo. Por isso, podemos afirmar que o pertencimento à igreja invisível não se dá mediante uma profissão de fé meramente exterior ou por meio de algum tipo de performance que poderíamos executar diante do Senhor. Quando estudamos as Sagradas Escrituras, lembramos-nos do que o Senhor disse a Nicodemos a respeito deste assunto. Ele diz ao grande mestre da lei: é necessário nascer de novo. Ele não diz a Nicodemos que ele deveria dar o melhor que ele pudesse. Antes, que ele deveria nascer do alto. Isso implica em que pertencer à Igreja de Jesus não é uma decisão que nós tomamos ao longo da nossa vida, mas uma graça que se manifesta em nossas vidas. Portanto, este pertencimento pode ser destacado em uma dinâmica de pelo menos 3 passos. Ele tem uma causa, ele tem um instrumento e ele tem um propósito. Se quisermos aprender este triplo alicerce, devemos nos voltar àquilo que Tiago, no capítulo 1, versículo 18, afirma. Ele diz assim: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Veja que a causa da regeneração, dentro da perspectiva apresentada por Tiago, não é a capacidade humana de responder ao chamado do Evangelho, mas a vontade soberana de Deus, porque o versículo inicia-se da seguinte maneira: ele nos gerou segundo o seu querer. Em consonância com esta mesma verdade, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, diz que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus da sua misericórdia. A verdade é que ninguém é gerado pela sua própria vontade. Todos nós que nascemos fomos gerados pela vontade de terceiros e não a nossa. Isso significa que a causa eficiente da regeneração é a vontade soberana de Deus. Pois a regeneração é um ato da sua livre graça na qual o Senhor aplica a obra de Cristo em favor de nós por meio do Espírito Santo. Em segundo lugar, aprendemos que o instrumento pelo qual este novo nascimento se dá é a palavra de Deus, porque Tiago diz que nós fomos gerados segundo a vontade de Deus pela palavra da verdade. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo proclamado é o instrumento pelo qual Deus opera maravilhosamente para gerar uma nova vida
em nossos corações, na medida em que o Espírito Santo abre os nossos olhos e aplica essas verdades eternas ao nosso coração. A palavra de Deus é o instrumento pelo qual o Espírito Santo regenera, transforma e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que quando o apóstolo Paulo esteve entre os coríntios, ele disse que o único foco de sua missão era apresentar pura e simplesmente o Evangelho, pois este, que para o judeu constituía-se em maldição e para os gentios loucura, é na verdade o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Finalmente, Tiago diz que este novo nascimento se dá pela vontade de Deus mediante a palavra e cumpre o propósito de tornar-nos como que primícias das suas criaturas. Nós sabemos que no aspecto sacrificial da relação que Deus tinha com o seu povo, as primícias eram aquela primeira parte de todas as coisas que eram consagradas a Deus. Isso significa que nós não somos gerados por Deus, mediante a sua palavra, para vivermos uma vida centrada em nós mesmos. Somos gerados por Deus para vivermos o glorioso propósito de glorificar o Senhor e desfrutar de sua comunhão, que gera contentamento em nossas vidas para todo sempre. Pertencer à igreja invisível, ao verdadeiro corpo de Cristo que habitará a eternidade, é um privilégio que se dá pela vontade de Deus, mediante a pregação da sua palavra aplicada ao Espírito Santo em nossos corações, visando o propósito de nos separar para que sejamos raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que Deus abençoe a sua vida com graça em o nome de Jesus.